Soares, que é diretor do Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier, um instituto de investigação científica e educação avançada que está integrado na Universidade Nova de Lisboa desde 1993. Temos também connosco o professor Pedro Costa, que é líder de equipa do laboratório CITOX, da Unidade de Ciências Moleculares Aplicadas, que é formada numa colaboração conjunta de investigadores das Universidades do Porto e da Universidade Nova de Lisboa. E para começar, nós gostávamos de introduzir aqui uma temática que tem sido muito levantada com esta pandemia, que é a importância da ciência em situações de crise como estas. Cada vez mais têm surgido vozes que alertaram, digamos assim, todos nós para isto. Aqueles de nós que não tinham, se calhar, esta percepção agora passaram a ter de quão importante a ciência é. E, nesse sentido, eu colocava esta pergunta aos dois, mas se calhar começar pelo Dr. Cláudio. Qual é o trabalho que desenvolveu agora durante a pandemia no sentido de responder a algum tipo de problema que surgiu, portanto, desde março, digamos assim? Muito boa tarde. É um privilégio estar aqui a falar com vocês e a dirigir-me aos estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da nossa universidade. Queria também cumprimentar-vos a vós, os organizadores, a Joana, a Rita e o Miguel, e cumprimentar o meu colega deste debate, o professor Pedro Costa. E pronto, sobre o que é que eu fiz, não é? É a pergunta. Bom, eu como diretor do ITQB, a maior parte das coisas que fiz foi gerir a instituição de ensino e de investigação durante no início da pandemia, no lockdown e na abertura, não é? Claro que gerir é ter pessoas que ajudam, não é? E isso foi fundamental. E nós tivemos aqui muitas pessoas excelentes e voluntariosas que venceram o medo, não é? Porque tivemos um vírus, depois tivemos o medo. E depois tivemos que o vencer e continuamos com o vírus e estamos com menos medo, talvez. Embora há, de facto, razões para termos algum receio ou, pelo menos, respeito por esta situação. Portanto, o que eu fiz, essencialmente, foi, de facto, esta gestão e a liderança de uma instituição que está praticamente agora, não está em total ocupação, mas, quer dizer, as aulas já são todas presenciais, os laboratórios de investigação estão mais ou menos a meio da ocupação, temos regras muito rígidas para manter a segurança, não é? Isto de facto foi uma operação militar quase. Mas com isto mantivemos um novo normal e há pessoas do ITQB e alunos do ITQB e investigadores que foram infectados, mas nunca tivemos infecção cá dentro, ou seja, nunca houve transmissão. Isso é uma coisa que me dá muita satisfação, porque significa que as medidas estão a funcionar e que é possível funcionar desta maneira. Não é agradável, isso não é. Mas pronto, tivemos muita gente a fazer coisas aqui, voluntários e pessoas que se dedicaram a ajudar o sistema de saúde, pessoas que fazem testes atualmente, ainda fazemos testes genómicos, e equipas que se dedicaram a fazer investigação em SARS-CoV-2 desde praticamente março, abril. Nós temos 13 equipas de investigação a trabalhar em vários problemas disto. Ainda esta manhã tivemos uma reunião dessa task force, temos praticamente 40 pessoas a trabalhar em diferentes aspectos. Obviamente não trabalham o tempo inteiro, não é? O meu laboratório em específico trabalhava, uma das áreas de trabalho, nós fazemos simulação molecular, trabalhamos com experimentalistas, mas fazemos, alguns dos nossos alunos trabalham tanto no laboratório como com métodos computacionais, eu não. E já fazíamos investigação em vírus e em fusão de membranas de vírus, portanto em infecção de vírus. Portanto, quando isto começou em dezembro, começamos logo a pensar que se calhar devíamos estudar SARS-CoV-2. E em fevereiro estávamos a trabalhar em SARS-CoV-2, de modo que praticamente mais de metade do meu laboratório trabalha em SARS-CoV-2. Antes trabalhámos em gripe, foi assim que começámos, Zika, dengue, para influenza. E de facto estamos a fazer muitas coisas, para além dos mecanismos de fusão de membranas,
de infecção pelo vírus, não é? A interação com o receptor, com a ACE2, não é? Mas também coisas mais aplicadas, como design de biofármacos não convencionais e convencionais, design, estudo de interação de drogas e etc. Portanto, o meu laboratório neste momento trabalha nisto, como eu disse, a tempo inteiro, e eu próprio, no tempo livre que tenho da gestão do ITQB, faço o trabalho de simulação com variadas proteínas deste vírus e do hospedeiro. E já agora só notar aqui um aspecto importante, portanto, já desde dezembro do ano passado que o ITQB estava envolvido de alguma maneira em estudar o vírus. Portanto, não. Ok. Só começamos a estudar a partir o meu grupo mais depressa, porque estávamos, de facto, em cima do acontecimento e fazendo simulação. Nós, de facto, somos um bocadinho agnósticos em relação à realidade. Nós não precisávamos do vírus, nós só precisávamos da estrutura das proteínas. Aliás, eu próprio comecei nisto em fevereiro de 2020. Durante 4 dias fechei a porta do gabinete, disse à minha secretária que eu estava em quarentena. Não sabia eu que íamos efetivamente entrar em quarentena, mas disse lá para ela, apanhei um papel a dizer que eu não estou para ninguém, e eu fiz um modelo da spike protein, da S-protein, da famosa proteína S, a partir da spike protein do SARS, do anterior, do SARS-CoV-1, digamos, que não chegou a ser uma pandemia, felizmente. Peço desculpa, eu vou desligar este telefone. Portanto, durante esses 4 dias fiz um modelo para aquela coisa toda, fechadinho aqui no meu gabinete. E depois, a partir daí, começámos a estudar isso. Entretanto, passado poucas semanas, apareceu a estrutura da S-protein do SARS-CoV-2, feita por CRIO-EM. Portanto, já não precisamos de usar um modelo. Na verdade, essa estrutura ainda não tem tudo como o modelo tem. Mas pronto. As pessoas depois começaram aqui, em março, abril, começaram a produzir proteínas, a estudar a interação delas, e inclusivamente, agora já com colaborações, a estudar a infecção ela própria, ou seja, com vírus verdadeiros, digamos. Sim. Então, agora perguntava também, deixava a mesma pergunta para o professor Pedro Costa. Que projetos é que tem desenvolvido agora durante a pandemia, portanto, que estejam ligados a problemas relacionados com o vírus? Ok, antes de mais, boa tarde e mais uma vez obrigado pelo convite e os meus cumprimentos à organização, ao Dr. Cláudio e também a todos que nos estão a ouvir. Ora bem, isto assim que o caso começou a ficar um bocadinho mais problemático pela Europa, e como vocês sabem, o caso parece que chegou um bocadinho mais tarde a Portugal, mas nós, para todos os efeitos, já adivinhávamos um bocadinho aquilo que ia aqui acontecer. Aqui o Departamento de Ciências da Vida começou-se a mexer de uma forma bastante rápida, talvez pela sensibilidade que nós temos temos uma equipa que envolve tudo, desde imunologistas, pessoas que trabalham com patogénios, com vírus, etc. Muitos que trabalham, inclusive, em colaboração com o ITQB. Começámos a mover rapidamente e tornámos, de uma forma coesa, uma equipa bastante voluntariosa para várias atividades. Só ter que remodelar a gestão dos laboratórios de investigação, do funcionamento do departamento e das aulas, parece que foi um trabalho quase a tempo inteiro. Portanto, é uma escala um bocado diferente, claro, do que o Cláudio teve que fazer uma instituição inteira, mas que aqui foi particularmente trabalhoso por termos muitos alunos e por termos muitos laboratórios a funcionar, e que neste momento continuam a 1/3, mais ou menos, e a funcionar por turnos, mas as coisas vão-se aguentando. E tal como os meus colegas, também desde o início parte nessas iniciativas, e não tem sido fácil, apesar de termos encontrado um equilíbrio na gestão das aulas e dos laboratórios de investigação. Uma das coisas que comecei rapidamente a fazer, juntamente com outros colegas, quando nós começámos a discutir entre nós, ok, o que é que o nosso expertise, o que é que o nosso know-how tão variado pode começar a contribuir
para o problema do Covid-19. Uma das hipóteses que foi imediatamente aceita, imediatamente posta em causa, foi o voluntarismo para realizar testes PCR para o despiste da Covid-19, e que fizemos intensivamente, inclusive eu próprio fui para a bancada com alguns elementos da minha equipa também. Às vezes estou um bocadinho velhote para aquilo, mas ainda consigo fazer umas pipetagens em condições. E que isto às vezes ainda misturado com as atividades de remodelação do departamento foi um bocadinho pesado, mas foi bastante útil. Analisámos mesmo muitas amostras aqui no departamento com o nosso know-how e com o nosso equipamento. E enquanto isto, eu comecei a pensar o que é que, no meu caso, um toxicologista de formação pode contribuir aqui para a nossa problemática. E uma das coisas que comecei a investigar e comecei a partilhar também com alguns membros da minha equipa era, no fundo, a nossa experiência em análise de risco e biologia computacional. Os toxicologistas às vezes chegam a ser um bocado paranoicos com a questão da matemática e da modelação e da análise de risco e se conseguimos prever as coisas, etc. E comecei a recolher dados praticamente desde o início da infecção em Portugal e comecei a aplicar a minha expertise em bioinformática e em bioestatística para tentar produzir modelos matemáticos que pudessem dar uma ideia de risco, da evolução dos casos, qual seria o melhor indicador, se, por exemplo, a mortalidade, o número de casos nos cuidados intensivos, o número de casos ativos versus o número de casos totais, esse tipo de coisas, e a tentar achar os melhores modelos para isso. Para mim foi um exercício, apesar de um bocadinho pesado, muito interessante, de regressar um bocadinho às origens e voltar a estudar alguma da matemática que eu já estava um pouco esquecido e voltar, em alguns casos, a aplicar novos modelos que já tinham aparecido. Comecei a estudar epidemiologia também, descobri muitas semelhanças entre a matemática dos epidemiologistas e a dos toxicologistas. E após já começarmos a ter algum conjunto de dados importante e em colaboração, inclusive, com uma investigadora do ITQB, que o Cláudio conhece bem, com a Ana Milhinhos, que é a minha mulher também, começámos a trabalhar a matemática daqueles dados e acabámos por produzir uma pequena série de publicações, primeiro uma e depois uma forma atualizada daquela publicação que acabámos por publicar há uns poucos meses atrás. E que no fundo era uma perspectiva mais matemática sobre a análise de risco, portanto, de como é que poderia evoluir o SARS-CoV-2 em Portugal. Infelizmente, na altura, as nossas primeiras perspectivas, portanto, quando acabou o verdadeiro confinamento, foram um bocado, isto pode não correr tão bem quanto nós estamos a pensar, porque há demasiados casos ativos, infelizmente isso veio um bocado a verificar-se, e depois quando nós atualizámos a publicação, vimos que de facto tínhamos motivos para não ser assim tão otimistas e voltámos a alertar que agora, depois do verão, as coisas poderiam ficar um bocadinho piores, e portanto, em termos de modelação matemática, houve aqui uma série de sucessos importantes e os dados continuam a ser recolhidos e esperamos voltar a fazer algumas coisas no futuro, em termos de modelação. Para mim foi importante também, mais do que como um exercício, para já sentir-me mais útil, digamos, por poder contribuir de alguma forma para a situação, porque neste caso ninguém estaria à espera, ok, agora vêm os toxicologistas aqui fazer umas maluquices, mas não, acho que toda a classe científica pode contribuir de alguma maneira, ok? E neste caso, a informática, a programação e a matemática foram bastante úteis, mas de facto demonstrou que toda a gente pode aqui contribuir com alguma coisa, quer ir para o laboratório, fazer uns testes de PCR, pelo menos isso, ou contribuir para a recolha de dados, ou para fazer uns modelos, e para trocar umas informações e para debater criticamente com os colegas. Acabou por ser também bastante importante poder debater a informação com os meus alunos, com o pessoal da minha própria equipa, que estão também bastante sensibilizados para a coisa, mas gerou um certo espírito crítico relativamente à progressão do Covid-19 no laboratório e que hoje, de facto, se vê em todos os laboratórios de investigação
aqui no Departamento de Ciências de Vida e em muitos outros laboratórios da Nova de Lisboa. Então, assim que os nossos oradores já se apresentaram, já percebemos em que projetos em que se envolveram durante esta pandemia, e eu venho perguntar então, para começarmos então o nosso debate, portanto, qual sente que foi a abertura dos alunos para colaborar nestes projetos? Acredita que os estudantes têm um papel crucial nestas alturas? Podemos começar então pelo Dr. Cláudio. Sim, os estudantes, quer dizer, como disse, metade do meu grupo trabalha agora em SARS-CoV-2, já trabalhava antes noutros vírus, e imediatamente aderiram a isto, os que podiam, de facto, ter um papel importante neste tipo de investigação. Para além disso, a maioria dos nossos voluntários, que são 50 aqui a fazerem testes, são efetivamente estudantes. Não são necessariamente estudantes de mestrado ou licenciatura. Bom, licenciatura não temos, porque nós não damos aulas de licenciaturas. Mas alguns estudantes de mestrado, a maioria são estudantes de doutoramento e alguns investigadores. E portanto, estas pessoas, e numa instituição cuja maioria trabalha em ciências da vida, não é? Como o professor Pedro também dizia, não é? Têm conhecimentos que outras pessoas não têm e, de facto, o que nós podemos concluir desta pandemia, que houve realmente no início, quando não havia testes, não havia capacidade de fazer testes e etc., também se percebeu que havia muito poucos recursos humanos formados nesta área que conseguiam fazer PCR, neste caso, porque eram testes genómicos, não é? E, portanto, foram fundamentais as ajudas que a comunidade científica deu ao Serviço Nacional de Saúde, quer em testes diretos, quer em rastreios e etc. Portanto, sim, os estudantes participaram com grande voluntarismo nestas iniciativas de ajuda e de investigação. Agora, se me perguntarem o papel dos estudantes na investigação científica, eu posso dizer que são a espinha dorsal da investigação científica. Portanto, obviamente, principalmente os estudantes de mestrado, quando estão no segundo ano, na parte da dissertação, e os estudantes de doutoramento são os que contribuem mais para isso. Mas o sistema científico está baseado muito nos estudantes, e ainda bem, porque não há maneira melhor de aprender do que fazer. Exatamente, também concordo. Portanto, a opinião então do professor Pedro? Eu concordo inteiramente com esta perspectiva. De facto, os estudantes de mestrado e doutoramento são a espinha dorsal dos laboratórios, que em todos os laboratórios, e no meu certamente que não é exceção. E também foi quem se voluntariou para fazer os testes de PCR, por exemplo. Portanto, o seu papel é extremamente importante na investigação, mas também posso aqui acrescentar um outro papel, e aqui vem de uma perspectiva um bocadinho mais académica, que é o papel importantíssimo na sensibilização da sociedade em geral. Porque uma das coisas que eu aqui reparei, pronto, porque houve também um grande esforço de todo o departamento, e nós falámos dos nossos alunos da Covid, sobre a Covid-19, e quando tivemos que explicar todas as regras, etc., nós temos, de facto, muitos alunos por aqui a passar. Uma das primeiras coisas que nós reparámos é que, pelo menos os alunos que eu estou mais habituado, tanto os das ciências da vida e os de bioquímica, têm uma certa sensibilidade para este assunto e rapidamente mudaram o mindset para terem os cuidados devidos, para poderem exercer alguma influência sobre os seus familiares mais próximos, sobre os seus amigos, etc., etc., e reparei que havia sempre muita disponibilidade e muito interesse e muitas dúvidas que me foram colocadas sobre os alunos sobre o que é o Covid-19, como é que funcionam os testes, por exemplo, até que ponto é que são fidedignos, etc., etc. E muitas vezes dei por mim a dar exemplos da pandemia para ilustrar algo das aulas, ou mesmo ao contrário.
e vi que os alunos estavam extremamente receptivos para isso. E havia sempre muita curiosidade sobre o assunto. E sinto que os estudantes, principalmente aqueles que estão associados a algo mais à área da vida, de biomedicina, de bioquímica, etc., e que, portanto, têm uma certa sensibilidade e já têm algum conhecimento de base, pelo menos para colocarem as questões certas da maneira correta, porque isso é uma coisa muito importante, que é assim que se aprende, também são aqueles que facilmente podem redirecionar a informação que nós estamos a produzir, que permita ajudar aqueles que são próximos a mitigar os contágios, por exemplo, a ter os cuidados essenciais, a desmistificar muita da desinformação que por aí anda, como vocês sabem, ok? E, portanto, eu acho que a massa estudantil do ensino superior acaba por ter um papel, se calhar, pouco reconhecido, mas extremamente importante nos efeitos de mitigação das infecções por Covid-19 em Portugal e de certeza noutros países. Pode não ser muito falado, mas de facto a chave no meio disto tudo é o conhecimento, é a informação. A maior parte das pessoas fora do nosso mundo não fazem muito bem ideia sequer do que é um vírus ou como é que funciona, ou de como é que funciona uma vacina. Se quer e se podem ou não podem confiar, portanto, isto são discussões que todos nós conhecemos, temos com familiares que não são da área, mas sinceramente o público lá fora também não tem que saber tudo e mais alguma coisa, tal como nós também não temos que saber tudo e mais alguma coisa sobre mecânica automóvel, não é? Há papéis para tudo. Mas se nós pudermos contribuir para passar informação fidedigna para fora, estamos a contribuir muito para desmistificar muita coisa. E eu penso que isso tem um papel extremamente importante na sociedade, em variedíssimos temas, mas neste caso completo de controle da pandemia, sem dúvida alguma, e os estudantes têm um grande papel aqui. E em relação mesmo ao resto da comunidade académica da FCT, acha que têm sabido responder aos desafios desta pandemia, mais na medida de respeitar precisamente as normas de segurança, de higiene? Eu acho que, regra geral, aqui na FCT há sensibilidade para isso. Não quer dizer que corra tudo bem a 100%, mas acho que tem corrido melhor do que nós, às vezes, poderíamos supor no início. A maior parte das pessoas tem sensibilidade, tem cumprido as regras. Não tem havido assim situações muito preocupantes. Claro que houve algumas infecções, mas não temos casos de contágio alargado aqui dentro, porque rapidamente criada uma estrutura de segurança aqui dentro, que é feita ao nível do departamento. Portanto, dentro dos departamentos, o departamento que eu conheço melhor, evidentemente, aqui o Ciências da Vida e uma boa parte do departamento de Química, as coisas têm funcionado bem. Portanto, como as pessoas estão bem sensibilizadas e o corpo docente e não docente e os estudantes, acho que abarcaram as regras rapidamente e cumpriram e acima de tudo, compreendem-nas. Portanto, não há muita tentação de sair fora do esquema. Portanto, a minha resposta mais direta possível é, eu acho que, regra geral, na FCT, sim, há uma sensibilidade para isso e que se tem verificado de forma positiva. Bem, queria perguntar para o Dr. Cláudio, se sente que os estudantes de mestrado e doutoramento também têm conseguido cumprir, então, as regras adotadas, mas neste caso no ITQB nova? Sim, quando não cumprem, eu próprio me zango. Ok? Mas, de facto, acho que a comunidade em geral tem tido um papel muito ordeiro e muito respeitador da situação. E lá está. As pessoas percebem que isto, portanto, nós somos relativamente pequenos, não é? Num edifício que nas suas condições normais teria 600 pessoas, agora tem menos, mas as pessoas vêm em turnos, não é? E tivemos até hoje, porque hoje a responsável da segurança mandou para a reitoria o número de infectados, tivemos 15 pessoas infectadas. E essas pessoas não trabalhavam com alguma proximidade com outras pessoas, não é?
E nós, em relação aos investigadores, estudantes que estão a investigar, nós testávamos o laboratório todo, em geral, e nunca, de facto, nunca houve um caso que nós tivéssemos identificado, não, esta pessoa infectou-se cá dentro. Portanto, sabendo que as regras são rígidas, e tu, Rita, sabes, já cá estiveste, sabes que isto é bastante rígido. Sabendo que as regras são rígidas e, de certa maneira, desagradáveis, não é? Porque ninguém gosta de viver de máscara e com tanta distância das outras pessoas, as pessoas percebem que é isto que nos safa de facto de ficarmos infectados e termos consequências piores. Pronto, sim, acho que está toda a gente bastante coordenada com esta situação e isto foi explicado às pessoas e nunca houve aqui de facto uma revolta contra, assim, clara, não é? As pessoas às vezes desleixam-se. Eu no outro dia saí do meu gabinete disparado e fui até ao economato, desci um andar sem máscara. Esqueci-me completamente, quer dizer, portanto, isto acontece, né? E também já vi isto noutras pessoas. Neste momento é um bocado risível, não é bom fazer, mas às vezes acontece. Portanto, o que eu acho é que tem acontecido coisas dessas, não é pessoas a tentarem desrespeitar de facto a regra. Ou seja, falando bem e depressa, acho que não há aqui Covid-idiotas. Ainda bem. Porque eles existem, né? Eles existem. E o Pedro há pouco falou de uma coisa muito importante, que é a responsabilidade das pessoas que têm alguns conhecimentos de negarem as fake news, porque de facto nós sabemos que elas existem, são profundamente irritantes e são numa percentagem já bastante importante, não é? Pronto, agora passando a outra questão, qual é o papel dos estudantes da ciência na sensibilização da comunidade para a adoção de medidas de segurança e higiene mais sólidas? Podemos então começar com o professor Pedro? Ok, eu penso que acabei por abordar um bocadinho deste tema há pouco, porque eu acho que os estudantes de ciência, portanto, essencialmente o que eu refiro-me, portanto, a quem está no segundo ano de mestrado e aos alunos de doutoramento, têm de facto aqui um papel muito central, principalmente aqueles que estão associados às ciências da vida, porque no seu percurso que passa não apenas pela teoria, mas que passa também pelas atividades de laboratório, ganha uma sensibilidade muito importante sobre como é que funciona desde as células, o sistema imunitário, como é que se fazem os testes, como é que não se fazem. Então, ganham alguma sensibilidade para entenderem como é que uma doença se pode propagar e também como é que se pode evitar. Eu posso falar, por exemplo, no caso da minha equipa em particular, que houve uma outra resistência ao início, uma coisa, mas que quando fiz as regras do laboratório baseadas no departamento, pronto, acabou, estava tudo feito e não houve assim grande discussão, mas rapidamente os meus alunos que estavam a fazer investigação compreenderam aquilo que tinha sido feito e mais ainda, até mesmo dentro do nosso grupo, tiveram um papel extremamente proativo a sugerir medidas, a ajudar a melhorar as medidas existentes e cumpriram sempre as normas e vão-se obrigando uns aos outros a isso e sei que começaram a pegar nessas medidas e a transportá-las até para a sociedade, para as suas famílias, para os seus amigos, etc. Porque já têm outra sensibilidade para aquilo. Portanto, são alunos das ciências da vida, portanto, era um bocadinho expectável. Portanto, e têm outra curiosidade também sobre o problema e a interpretação daquilo que vem pelo problema. Nós damos por nós, nas nossas lab meetings e outras, cada vez que nós nos conseguimos encontrar, de discutir o assunto e às vezes o pessoal traz problemas e diz, olha, viste aquela fake news que apareceu não sei de onde, o que é que achaste naquela notícia e tal, e estamos ali todos a debater um bom bocado daquilo e a falar de publicações que têm saído ou que não têm saído e ciência que tem sido feita e vamos todos a aprender um bocadinho. E eu sinto que os estudantes que estão a fazer investigação são extremamente dinâmicos
neste aspecto, ok? Portanto, e então tem um papel sem dúvida muito importante para dinamizar as condições de segurança dentro do laboratório, dentro da instituição onde se insere o laboratório, mas também para passar os cuidados e informação devida para fora e tem condições para debater com pessoas que estão de fora, portanto, para a comunidade civil. Então, o Dr. Cláudio? Acho que o Pedro... Vamos ser informais, vamos tratar-nos pelos primeiros... Eu acho que sim, Cláudio. O meu primeiro nome não é doutor, é Cláudio mesmo. Pronto. Okay. O Pedro já disse praticamente tudo e, de facto, as pessoas que trabalham nestas áreas, a investigação e em particular nas ciências da vida, estão muito melhor posicionadas do que outras para perceber o que se passa. Porque não é fácil o que se passa, não é fácil. A virologia não é uma ciência fácil. A imunologia, então, é das coisas mais complexas que podemos pensar em termos de ciências da vida. Portanto, eu acho que de facto podem ter um papel fundamental nisto e realmente é bom que desconstruam certas realidades. Dito isso, e dizendo que isto é um território da ciência fundamental, de certa maneira, da ciência mais hard, nós não nos podemos esquecer das ciências mais soft, que acho que têm faltado nesta pandemia. Porque uma coisa é fazermos intervenções terapêuticas, farmacológicas, intervenções medievais, não é? Com mais máscaras, isto não é nada de novo. Estamos no século XXI e estamos a usar intervenções do século XV, não é? Mas nós não nos podemos esquecer que estamos a lidar com pessoas e com sociedades. E as medidas podem ser lógicas e há pessoas que dizem se todos nos andássemos de máscara durante todo o tempo, não é? em contacto social e etc., a pandemia desaparecia num instante. Não é? Eu não sei se será bem assim, porque a máscara também não é mágica, não é? Mas o problema é que as pessoas não se regem unicamente por lógica e por ciência, ou pelo menos pela ciência dura. E eu falo de um caso que nós todos conhecemos, que é o Stay Away Covid, que acho que é uma iniciativa muito meritória, eu tenho instalado no meu telemóvel, ok? Dito isso, acho que foi uma catástrofe comunicacional o que se fez no Stay Away Covid. Catástrofe. Tanto de quem o fez e que tentou colocar todas as medidas de segurança e de privacidade, como os políticos que depois andaram enrolados na situação. E, de facto, se o Stay Away Covid funcionasse, se a população aderisse, nós teríamos, de facto, uma arma fundamental para fazer o contact tracing, que é o que falha neste momento. Ninguém consegue fazer contact tracing porque são demasiadas pessoas, não é? E, portanto, porque usam humanos para contactar humanos, não é? Portanto, nós não nos podemos esquecer que precisamos de medidas que a sociedade aceite, e para isso precisamos de outras pessoas que não somos com certeza nós, os cientistas hard, não é? São os cientistas mais soft, isto não são melhores que outros, ninguém é melhor que os outros, mas são esses que podem pensar como é que isto se faz de uma maneira que a sociedade aceite e que seja eficiente, não é? Porque isto não é um problema só de saúde pública, é um problema político. Portanto, desculpa, eu divergi um bocadinho da... Não tem problema, mas já agora eu pergunto, acha que deve haver uma melhor comunicação da ciência para a sociedade e envolver a política para explicar as medidas às pessoas? Ok, então vou dizer o que penso. Acho que sim, os cientistas devem agir na sociedade. Nós não devemos estar sempre fechados nos nossos laboratórios, nós devemos interagir com a sociedade. E de facto, muitos cientistas da academia, da Nova e de fora da Nova, vocês veem-nos nos telejornais, em debates e etc. E muitos cientistas do ITQB também estiveram em várias notícias e a contribuir para isso. E é preciso desmistificar as coisas, explicar a ciência de modo que as pessoas compreendam. Não vamos explicar a imunologia fundamental. Isso não assim não vamos lá, porque a maioria das pessoas não sabe imunologia, ok? Mas ao mesmo tempo temos que ter um discurso que seja humano, porque a solução nas sociedades não é só uma solução científica. Nós não temos uma sociedade que é gerida por ciência.
a solução é uma solução dos possíveis. O que é possível não é necessariamente o ideal. Ok? E aí precisamos de políticos que saibam política, saibam o que é possível, saibam interpretar as pessoas, mas que se possam aconselhar com comitês científicos que lhes digam aquilo que parece ser a verdade, não é? Que também, como sabem, pode variar ao longo do tempo, ao longo do conhecimento, não é? E isso é fundamental. Agora, de facto, precisamos destas duas valências para poder comunicar com a sociedade e poder influenciá-la de uma maneira eficiente. E como vocês sabem, há países que fizeram isso melhor que outros. Portugal não foi assim tão mal, ok? Há que dizer que há países muito piores, infelizmente, e onde a percentagem, o número de mortos é inacreditável em relação à população, não é? E poderiam ser de maneiras diferentes. Mas pronto, eu não advogo que os cientistas sejam necessariamente quem determina a sociedade. Agora, que têm que ajudar as pessoas que têm esse papel e conseguem ler as sociedades, sim. Já agora, aproveitando alguns pontos que o Cláudio e o Pedro, vou tratar assim, como tinha dito, referiram, quer na questão mesmo da forma como nós na academia estruturamos o ensino e mesmo a comunicação cá dentro, de alguma forma, aquilo que nós vamos construir numa sociedade a nível, num ponto de vista futuro, depende muito daquilo que nós fazemos dentro das academias, porque no fundo a sociedade seria estruturada, ou deverá ser estruturada com base nas pessoas que são formadas cá. Nesse sentido, e até porque inúmeros exemplos que deram, falaram de uma enorme proatividade dos estudantes logo desde o início, mesmo dos investigadores que até antes de, digamos isto assim, rebentar em Portugal, já tinham noção de que provavelmente isto ia acontecer e começaram a trabalhar, sentiram que de uma forma unânime, digamos assim, houve um incentivo da própria faculdade em investir em projetos de investigação que de alguma forma dessem uma resposta a problemas relacionados com a pandemia? Eu se calhar colocava esta questão primeiro ao Pedro. Ok, aqui se calhar posso dizer alguma coisa sobre o assunto. Assim, eu pessoalmente não senti isso a nível da faculdade, mas ao nível do departamento e mesmo da unidade de investigação houve algum interesse. Porque eu posso compreender, porque são as pessoas que estão de facto a trabalhar dentro das ciências da vida e portanto que têm maior sensibilidade para isso. Aqui uma ideia que o Cláudio deu, que eu advogo indiscutivelmente, eu acho que os cientistas não podem ser cientistas e políticos ao mesmo tempo. Okay? A ciência não pode ser panfletária, a ciência não faz decretos-lei. A ciência, por definição, tem que criar conhecimento, tem que o debater e para poder fazer isso tem que ser independente e tem que ter um espírito crítico e analítico correto e tem que ser objetivo. Isso não é compatível com os cientistas andarem misturados em política. E quando isso acontece, a regra geral, a coisa não corre muito bem, ok? Uma das críticas que eu aqui vou fazer, e não é uma crítica a Portugal, ou quer que seja, é uma crítica geral que eu sinto já há algum tempo e que foi muito bem materializada aqui pela pandemia, é que nem sempre as necessidades da sociedade são bem direcionadas para a atividade dos cientistas, isto é, mesmo o próprio esquema de financiamento da ciência é muito baseado às vezes em temas que parecem da moda, porque há um político que influencia isto e tal. Não quer dizer que não sejam temas importantes e que não mereçam uma atenção um bocadinho maior, mas o facto é que quando a pandemia começou, foram entrevistar um dos poucos especialistas que existiam sobre o Covid-19, um grupo de investigação nos Estados Unidos, e ele próprio tinha dito que eu deixei de fazer investigação sobre o SARS-CoV há 5 anos atrás porque não consegui receber financiamento para aquilo. Portanto, houve uma altura, quando houve as outras pandemias, o MERS e essas coisas todas, outras síndromes respiratórias, que houve algum interesse nisso, depois viu-se que aquilo não ia espalhar assim tanto quanto isso, ok, cancelou-se o financiamento. Bom, e houve aí uma certa influência negativa da política na ciência.
E se calhar os cientistas deixaram-se levar um bocadinho, porque nós também temos que manter os laboratórios a funcionar e às vezes temos que ir atrás um bocado das condições onde elas existem. E aquilo que eu sinto e que se tornou bastante patente com esta pandemia é que a forma de apoio da ciência às vezes é um bocadinho errática e não promove a especialidade que os laboratórios vão formando. Não quer dizer que seja sempre, atenção, porque existem sempre exceções, mas que de um ponto de vista global, e agora à escala mundial, há tendência para fazer isso. Ok, nós esquecemos um problema hoje, porque há outros temas mais importantes, depois ele ressurge anos mais tarde, afinal os especialistas já não estão lá ou porque tiveram que mudar tema, há uma certa expertise que se perdeu. E isto é causado por, às vezes, uma demasiada promiscuidade entre a ciência e a política. É claro que tem sempre que haver um toque, ok? Porque os políticos dizem, olha, agora temos este problema e os cientistas, de facto, deveriam resolver. Mas é preciso ter sempre algum cuidado a gerir isto, e eu sinto que isto demonstrou que esse cuidado nem sempre é mantido naquilo que respeita à investigação científica. Colocava agora a questão também ao professor Cláudio. Já me estás a pôr outro primeiro nome. O nome é Cláudio, não é? É o hábito. Não é Cláudio mesmo. Do ponto de vista do apoio do ITQB a estas iniciativas, não é? Sou um bocado suspeito porque eu sou o diretor do ITQB e sou o coordenador da maior unidade de investigação do ITQB ao mesmo tempo. Portanto, coube-me a mim tomar essas decisões, juntamente com os meus colegas, obviamente, mas acho que devem perguntar-lhes a eles se a coisa correu bem, porque eu, na minha opinião, acho que correu. E, portanto, o ITQB, de facto, no início, deu tudo ao SNS. Por acaso até demos demais, depois ficámos sem coisas que nos faltavam para fazer investigação no próprio tema, não é? Por exemplo, os kits de purificação de RNA já não os vimos mais, não é? Mas depois pegámos em verbas das unidades de investigação, em particular desta unidade de investigação que eu coordeno, e fizemos uma cola interna para projetos. Portanto, essas 13 equipas trabalham com seed money destes projetos e que depois foram às calls de Covid, das 2 calls que houve, e alguns ganharam projetos e bolsas de doutoramento também. Portanto, mas mesmo assim o seed money dá para fazer coisas e deu para gerir alguma investigação. Portanto, desse ponto de vista, sim, acho que correu bem, mas devem perguntar a outras pessoas. Daquilo que o Pedro disse, também muito interessante, do financiamento da ciência, etc., acho que foi uma catástrofe a nível português e a nível europeu. Porque apostou-se rapidamente naquilo que estava no imediato, acho que financiou-se muito pouco em relação à dimensão do problema e ficámos todos a subir para a hora a pensar que, olha, um dia aparece a vacina e isto resolve-se, ok? E estamos nesse dia, notem bem, estamos nesse dia. Será que se resolve? Não é? E, portanto, acho que o financiamento de emergência foi muito reduzido e mal gerido. Isto não é um problema de Portugal, foi um problema europeu mesmo. E, de facto, a trabalhar em emergência, nós conseguimos resolver coisas de emergência, mas não conseguimos resolver, de facto, as pandemias do futuro. Tivemos alguma sorte, notem bem, porque houve o SARS. Quer dizer, houve pessoas que não tiveram sorte nenhuma, que morreram desse SARS a partir de 2003. Mas isso possibilitou quase tudo o que existe até hoje. Não há quase nada de novo sobre SARS-CoV-2 que não tenha sido começado em SARS-CoV-1, ok? Portanto, mas pronto, isso podíamos falar mais tarde. Sim. Mas já agora, sentem que de alguma maneira, ao nível das academias em particular de ciências e tecnologia, obviamente, deveria haver mais um bocadinho uma mentalidade quase, ou seja, das próprias organizações como um todo, ou seja, não propriamente só de um departamento ou de outro, de quando surge, por exemplo, uma situação de crise como esta ou outra, terem a noção de que, ok, nós agora temos este problema, temos que nos unir de alguma maneira, temos que ver que profissionais é que temos, o que é que podemos fazer, e haver imediatamente esta percepção, digamos assim, das próprias organizações das faculdades, de imediatamente ir tentar responder o problema com base nas pessoas que lá trabalham.
Sim, eu acho que isso foi feito, efetivamente. Uhum. Nós temos centros de testes em tudo o que é universidade, instituto politécnico e escola deste país, notem bem. Uhum. A percentagem que isto corresponde em relação aos testes que se fazem atualmente, porque até muitos são feitos já em laboratórios privados, neste momento é capaz de não ser uma percentagem tão grande, mas no início era uma percentagem muito apreciável. E, portanto, isto não aconteceu por acaso, aconteceu porque houve pessoas que se mexeram para fazer isso. E, principalmente, pessoas que não têm a ver com os dirigentes, não é? São pessoas que se voluntariaram para fazer coisas. Quer dizer, antes de começarmos aqui o nosso centro de testes, os nossos voluntários foram para o IMM e para o IGC. Okay? Portanto, eu acho que isto vem muito... assim, se nós estamos à espera que o Estado trate de nós, ou que a sociedade, um abstrato trate de nós podemos esperar sentados. Temos que... As instituições que fazem melhor são as que tomam as rédeas do seu caminho. E o seu caminho não é necessariamente ditado pelos dirigentes. E pronto, eu estou a falar como um dirigente, não é? Mas se eu não tivesse estas pessoas a quererem caminhar nessa direção, não havia caminho, notem bem. Portanto, há aqui um misto de top-down e bottom-up approaches que a gente deve seguir e deve ir para a frente. E principalmente não estar à espera que alguém faça as coisas por nós, porque de facto se esperamos isso, estávamos bem tramados, ok? E já agora, eu colocava também outra questão que nós tínhamos, e que de certa forma já falaram um pouco, que era, o que é que acham que devia mudar ao nível do apoio que é dado à ciência em Portugal agora no pós-pandemia? Tudo. Mas pronto. Tudo. Devíamos começar por tudo. Mas se calhar eu vou deixar o Pedro falar sobre isso. Isso não é justo. Nós temos aqui uma dimensão um bocadinho... Mas eu fui o último a falar, agora és tu. Está bem, ok. Eu acho que há muita coisa que tem que mudar e há aqui várias lições que têm que ser tomadas e sinceramente acho que o problema não é só de Portugal, mas nós temos às vezes tendência para importar os maus hábitos e às vezes ainda pioramos aqui um bocadinho. Eu acho que houve muitas fragilidades que foram expostas e acima de tudo uma evidente falta de estratégia global, que às vezes já tem sido uma coisa que se critica um bocadinho, a estratégia do apoio à ciência em Portugal, mas também é uma coisa que eu já vi noutros países, e na Europa eu acho que a coisa às vezes está um bocadinho dispersa, porque de facto nós não podemos ter um esquema de apoio à ciência que se baseia simplesmente naquilo que é imediato agora e às vezes mesmo assim naquilo que é preciso resolver imediatamente também é um bocadinho atabalhoado, quer dizer, tem que se criar uma estrutura de apoio à ciência, de produção de conhecimento e de promoção de debate e de promoção de espírito crítico, que tem que ser uma coisa contínua, que é para quando existem emergências, nós consigamos atender aos problemas imediatos. E, acima de tudo, algo que dê segurança ao público de, se daqui a uns poucos anos, quer dizer, estamos na Madeira, espero que sejam muitos ou que nunca aconteça, se tivermos um problema de uma bactéria que causa uma pandemia daquelas que nós podemos morrer todos, que eu possa ter ainda os grupos de investigação que há anos que continuam a investigar aquilo e não tiveram que interromper o financiamento porque não tiveram projetos, apoios ou isto ou aquilo ou aquilo. Portanto, tem que haver uma estratégia de manutenção de linhas de investigação, de criação de como temas da moda, aparece, agora isto desaparece, não podemos ter uma estratégia errática, nós temos que perceber qual é o objetivo, e se o nosso objetivo é ter ciência de topo nas nossas academias, nos nossos institutos de investigação, públicos ou privados, temos que fazer por os ter, não é antes de ocorrerem emergências. E é esta falta de estratégia que eu acho que tem que ser resolvida. Pode não ser um problema só mas nós temos que pensar nisso. Quer dizer, de repente conseguimos resolver um problema todo se já não tivermos uma infraestrutura por trás que tenha tido uma continuidade de trabalho por trás. Tem que haver uma promoção.
que envolve montes de coisas. Tem que ser promovidas a investigação nas mais diversas áreas para que possa existir um contínuo. Tem que haver formação de qualidade dos alunos, tem que se promover o trabalho laboratorial, tem que se promover o espírito crítico nas universidades, ok? Não apenas o ensino de marranço, que é para podermos criar os cientistas do futuro, os pensadores do futuro e até os filósofos do futuro e se calhar até os políticos do futuro, que vão ter nas mãos a tarefa difícil de resolver um problema imediato, mas que eu gostaria que sinceramente, que eles já lá tivessem os pilares que lhes permitissem atender a uma emergência, que é claramente aquilo que nós não temos e que pusemos completamente a nu. Acho que não foi só no nosso país, mas de facto aqui também acontece. A falta de estratégia que nós temos tido reflete-se nas nossas incapacidades para atendermos a uma emergência. Ou para, melhor ainda, evitarmos as emergências seguintes. O Cláudio, se calhar, quer acrescentar alguma coisa? O Pedro disse praticamente tudo o que eu acho que devíamos fazer. De facto, apostar em longo prazo é sempre mais útil do que apostar a curto prazo. Acho que desta vez tivemos muita sorte. Tivemos sorte. Podia ser uma pandemia de outra coisa. E a resistência a antibióticos é uma bomba relógio, efetivamente. E mais difícil de resolver do que, eventualmente, este vírus. Agora, de facto, Portugal é um país interessante do ponto de vista de ciência. Tem pessoas boas. Temos uma boa formação. E as pessoas estão motivadas para fazer ciência. A ciência é uma coisa que me parece que prestigia as pessoas e as pessoas veem isso como uma atividade nobre, não é? Isto não é assim em todos os países. Tivemos tempos com maior ou menor financiamento, mas chegamos a um tempo em que o financiamento é extremamente limitado. E, portanto, nós corremos o risco de asfixiar equipas formadas durante tantos anos que, nesta altura, começam a não ter capacidade de sobreviver e fazer investigação, que precisa de dinheiro, não é? No futuro, e isto, se continua assim, vai levar a mais uma vaga de imigração de cientistas. O que é uma tristeza. Um cientista, uma pessoa formada, é muito caro para o país. É um investimento que o país deita fora, mas é um investimento imenso, porque são 12 anos de escolaridade, são 5 anos de licenciatura mais mestrado, 4 anos de doutoramento, 3 anos assim de pós-doc. Estão a ver? É um percurso longo para formar um cientista independente e estarmos a dar um cientista independente a um país pobre como a Alemanha, ou um país pobre como o Reino Unido ou os Estados Unidos, parece um bocado idiota, não é? Porque eles não são pobres, efetivamente. E nós tivemos muito tempo para formar estas pessoas. Isto sim, sem questionar a questão da internacionalização e da mobilidade das pessoas e de verem outros horizontes, não é? Mas, portanto, o financiamento de ciências neste momento está muito, muito difícil, efetivamente. Eu não quero estar a ser negativo, mas, quer dizer, a última call de projetos, 5 mil candidaturas, 300 projetos. Portanto, vejam lá, estamos a falar de 5%. Estas percentagens não se vêem em lado nenhum. Pronto, dito isso, eu assinei um manifesto e várias outras coisas. De facto, acho que estamos a viver um período relativamente difícil nesse aspecto. Em relação ao imediato e ao futuro, também concordo muito com o Pedro. Temos que investir no futuro porque nunca sabemos o que é que vem aí, não é? E o investimento em ciência é lucrativo. As pessoas é que têm ciclos políticos de 4 anos e querem ver as coisas logo, mas não é 4 anos. Muito bem. Agora pensando para outro tema, no início deste debate o Pedro falou sobre testes PCR e eu aproveitava para perguntar qual é que era a diferença entre os testes de diagnóstico rápidos e estes por PCR e também entre estes e os testes serológicos. Pode ser para o Pedro, sim. Os testes rápidos eu não conheço todos os trâmites.
Eu, por acaso, fui fazer testes sorológicos ao ITQB, só por curiosidade, e não, deu negativo, e correu tudo bastante bem. Tu e a maioria das pessoas, efetivamente. É verdade, é verdade, é verdade. Muita gente mesmo. São os testes serológicos e os testes PCRs partem de dois princípios bastante diferentes. E os testes rápidos, se calhar, aproximam-se mais dos princípios dos testes serológicos. O teste PCR, essencialmente, pretende detectar e, de alguma forma, quantitar a presença de RNAs do vírus. Portanto, foram selecionadas ali algumas sequências do genoma da RNA do vírus, e utilizando técnicas de PCR, portanto, que permitem amplificação, ou seja, criar várias cópias desses segmentos de interesse, portanto, eles podem ser quantificados, utilizando o PCR um bocadinho diferente, com uma capacidade de quantificação em tempo real, ciclo a ciclo, que são testes que são bastante sensíveis e que são relativamente expeditos, apesar de ainda darem algum trabalho. Portanto, ao contrário daquilo que até o Cristiano Ronaldo diz sobre os testes de PCR serem uma treta e tal, não, aquilo funciona. E eu vi aquilo funcionar mesmo, ok? Quer para os positivos, quer para os negativos, e compreende-se quando é que há resultados mais ou menos inconclusivos, porque, de facto, ele é tão sensível que às vezes qualquer contaminação cruzada ou qualquer coisa assim de género pode haver assim, uns casos esquisitos, mas eles funcionam bastante bem. Os testes sorológicos são baseados em anticorpos. Portanto, aquilo que se pretende efetivamente, portanto, aqui se calhar o Cláudio certamente será mais especialista do que eu e pode falar desses testes. Portanto, pretendem essencialmente detectar o antigénios ou os anticorpos no plasma dos pacientes. Os testes desta característica, os testes serológicos, já existem há bastante tempo, e inclusivamente para várias práticas de diagnóstico que se conhecem, como por exemplo os testes ELISA para o HIV, já existem há décadas, ok? Portanto, isso são, por todos os efeitos, esse tipo de testes. Em termos de sensibilidade, não sei muito bem, tenho uma ideia que são um bocadinho menos sensíveis do que os PCR, mas calhar que o Cláudio pode-me corrigir, não tenho a certeza se será bem assim, e acho que os testes rápidos serão aqueles que terão um bocadinho menos de sensibilidade, mas pelo que eu percebi começam já a ser suficientemente fidedignos para poderem ser testados em larga escala. No entanto, talvez não suficientemente sensíveis para poderem dar um diagnóstico 100% fiável. E, portanto, aquilo que tem sido falado é que os testes rápidos podem ser utilizados para casos em que seja preciso, para uma emergência, despistar muita gente em pouco tempo, porque eles são de facto muito, muito rápidos, ok? Portanto, pode haver uma reação em 10 ou 15 minutos, mas tem sido discutida a sua sensibilidade. Então, se calhar eu podia acrescentar umas coisas, não? Portanto, não sobre os testes PCR, os genómicos, vão de facto ao RNA, e são de facto o gold standard nisto. Portanto, não há melhor do que estes testes para detectar a existência de RNA. Não de vírus, notem bem, de RNA. E isso tem sido um problema, aliás, no evoluir da pandemia. Havia pessoas que nunca deixavam de ser positivas, porque a tinham RNA, não tinham vírus, não eram infecciosas, não é? Portanto, atualmente já não é necessário um teste negativo para a pessoa sair do isolamento. Os testes de diagnóstico rápido são baseados... Mas se calhar é melhor começar pelos serológicos. Nós fizemos um teste serológico aqui, conjuntamente com o IGC, o IMM, o IBET e o CEDOC, portanto, que se baseia, de facto, na procura de anticorpos. E para irmos buscar os anticorpos que revelam que a pessoa teve infectada, teve em contacto com o vírus, nós precisamos de antigénios, ou seja, neste caso específico, precisamos da proteína S. Portanto, é preciso produzir a proteína S
de facto colocá-la num destes testes, e se houver um anticorpo que se liga à proteína S, existirá depois uma reação colorimétrica, o tal ELISA, que diz que aquela pessoa tem anticorpos contra a proteína S. Na verdade, os testes são feitos em estes serológicos que vêm do Florian Kramer, de Mount Sinai, em Nova Iorque. A receita para fazer isto, não é? Quer da produção da proteína S em células de mamífero, quer na construção do ELISA. Isto é tudo teórico da minha parte, sabem? Eu nunca fiz um teste. Eu não pipeto desde os anos 80. Do século passado, ok? Portanto, eu só estou a propagar aquilo que os meus colegas que fazem as coisas no laboratório me dizem. E, portanto, o que se faz aqui faz proteína S e faz-se a parte da proteína S que liga ao RBD, que se chama Receptor Binding Domain, que é muito mais pequenino, é mais fácil de produzir, mais barato de produzir, e, portanto, faz-se o teste ELISA em duas fases. Portanto, aqueles que derem positivo para o RBD são testados com a proteína S. Portanto, é muito menor. A proteína S é mais problemática de produzir. Os testes rápidos, portanto, os testes serológicos são muito eficientes. O problema é que as pessoas deixam de ter anticorpos. Portanto, todos os testes que se fizeram na Universidade Nova e nas outras universidades, em julho, se não me engano, mas acho que foi em julho, foram detectar pessoas positivas e detectaram uma dúzia ou duas dúzias, já não sei muito bem, de pessoas que ainda tinham anticorpos. Mas também se sabe que os anticorpos vão desaparecendo, o que não significa que a imunidade desapareça, porque existem outros mecanismos no sistema imune para gerar imunidade, mesmo não havendo anticorpos circulantes. Portanto, pode haver pessoas que testaram negativo e na verdade tiveram Covid. Testarem positivo e não terem Covid é muito difícil, ok? Portanto, falsos positivos são raros. Falsos negativos, por esta razão, que tem a ver com a biologia, a nossa biologia, sim, eu ainda tenho esperança de ter que a minha gripe do Natal de 2019 tenha sido Covid e, portanto, eu já não tenho que me chatear com o assunto. Foi uma gripe muito forte, tenho que vos dizer. E, de facto, deu todos os sintomas que o Covid teve. E sei que é uma gripe que veio da Holanda, ainda por cima. Dito isso, portanto, os serológicos são eficientes, mas são eficientes após umas semanas da pessoa ter tido, de facto, a doença. Não é? Logo quando tem a doença, não são eficientes porque os anticorpos não são detectados logo. Os testes de diagnóstico é o contrário dos anticorpos, dos testes serológicos. O que se faz aqui tem-se anticorpos contra a proteína S e vai-se pesquisar na pessoa se esses anticorpos, se a pessoa tem proteína S, estão a ver? Estamos a lidar com uma situação que é bem mais difícil de ser detectada. Estamos a detectar uma proteína versus um ácido nucleico que pode ser amplificado. E aí, os falsos, deixem-me cá pensar, os falsos negativos são muito prováveis. Portanto, este teste não tem a eficiência do teste genómico PCR. E nesse aspecto pode ser um problema. Mas quando nós não sabemos... Mas aqui temos que distinguir duas coisas. A pessoa ter a doença e a pessoa ser infecciosa. E isto cada vez mais é um debate importante. Porque a pessoa pode ter a doença e não infectar. E não infectar, que significa que não tem o vírus nas vias respiratórias, etc. Logo, se com um teste rápido nós não detectamos o vírus, ou a proteína S, é pouco provável que a pessoa esteja a infectar outras, estão a ver? Mas pode ter desenvolver a doença mais tarde, ou já ter desenvolvido, e nem tem nada a ver com a severidade da doença. Mas cada vez mais nós temos que atuar sobre os infecciosos, estão a perceber? Porque esses é que podem propagar a doença. E também se sabe que a maioria da doença não é propagada por todas as pessoas, é propagada por aquilo que às vezes as pessoas chamam os super spreaders, não é? Há pessoas que são mais infecciosas do que outras, há eventos que são também muito mais propensos à infecção. Cantar, por exemplo, está mais que provado que é das piores coisas que podes fazer atualmente. Os coros e pelo mundo todo foram focos de infecção de SARS-CoV-2, foi bastante mal.
Mas, portanto, os testes rápidos têm essa vantagem, vão detectar os infecciosos. Atualmente, então, também se pensa em fazer testes genómicos mais rápidos. Testes que detectam o RNA, mas não têm a precisão do gold standard, do PCR, do que o tipo PCR. Um desses testes é baseado em LAMP, que é outra tecnologia que não exige as metodologias do teste genómico mais básico. Mas existem outras. Mais do que isso, já que estamos a falar de testes, e então deixem-me só terminar isso, o santo grau dos testes é não ter que andar a meter as zaragatoas no nariz e na garganta, estão a ver? Porque isso exige um profissional de saúde completamente vestido para não se infectar e é de facto uma manobra de risco. O ideal, de facto, são os testes na saliva. Testes que as pessoas possam eles próprios fazer, porque colocar saliva num tubo, todos nós sabemos fazer isso, mais ou menos, né? Tentar não cuspir à volta do tubo para aquilo não ficar infeccioso. Ou melhor, ter um teste que seja feito pela própria pessoa. Isso seria o melhor que podíamos fazer, que a pessoa podia fazer isto de uma maneira autónoma, não exigindo um profissional de saúde, que estão bastante ocupados a fazer outras coisas, não é? E de facto, isso seria o ideal. Mas estamos lentamente a aproximar-nos dessa situação. É possível fazer PCR de saliva atualmente. E é relativamente eficiente. Mas lá está. O ideal, de facto, era... Pronto, acho que já expliquei isto tudo. De facto, não tenho muito mais a acrescentar. Ok, sim, obrigada. Agora, pronto, ia tocar um bocado no assunto mais atual, que são as vacinas, e queria saber também a vossa opinião relativamente às vacinas que vão já começar a ser distribuídas no próximo mês. Estão confiantes de que vamos ter bons resultados? Pode ser o Pedro a começar agora. Ok, pois isso agora é a questão que se prende. Há aqui vários subtemas dentro desse que eu acho que têm que ser debatidos. A minha perspectiva neste momento não é 100% otimista, por dois motivos. Primeiro, até agora as indicações são de que a imunidade pode não ser tão duradoura quanto se pensa. Pronto, isto pode comprometer um bocado o funcionamento da vacina. Portanto, nós precisamos de esperar para ver. Uma coisa é a vacina ser aprovada e até agora, nos ensaios que eles têm feito, ter de facto demonstrado uma eficiência bastante razoável e um nível de segurança como deve ser, parece que sim. Outra coisa que acontece com o tempo, ok? Portanto, com o passar meses, anos e tal, portanto, e vemos se efetivamente nós conseguimos diminuir as curvas de contágio. Isto vai demorar tempo, ok? Portanto, bastante tempo até nós podemos ter essa percepção. O facto de haver indicações de que a imunidade contra o SARS-CoV-2 não ser muito persistente, são indicações, ok? Até agora, não quer dizer que seja efetivamente assim, tiram-me algum otimismo. Mas, no entanto, estou expectante e gostaria de facto que a coisa fosse realmente positiva. Outra coisa que me tira um bocado o otimismo é que, ouvindo-se falar em vacina, aquilo que o Belo do Tuga vai fazer, e muita gente, principalmente aqui, bom, muita gente em todo o mundo, então aqui no sul da Europa vai ser uma festa, vai pensar, pá, isto está praticamente acabado. Portanto, venha de lá o bacalhau de Natal, venha de lá a passagem de anos na Madeira e tal, que isto está tudo porreiro, não vai haver problema que nós vamos ficar todos vacinados em 2 tempos. Isto é o maior erro que eu estou, infelizmente, a ver mesmo acontecer. Porque até nós começarmos a ver alguns resultados efetivos, se tudo funcionar como nós desejamos que funcione, isto vai demorar tempo. Eu não estou a falar de semanas. Numa perspectiva muito otimista, eu estou a falar de 1 ano. Ok? Até nós começarmos realmente a perceber, não, a vacina funcionou bem e nós estamos seguros. O que significa que durante muito tempo, pessoal, vamos ter que continuar a desinfetar as manitas com álcool gel, e a andar de máscara, e a evitar contactos desnecessários, e ou não vamos ao futebol, ou vai um aqui e depois está o outro sentado 20 lugares lá ao lado, e se não precisarmos de ir ao centro comercial, por favor, não vão. Ok? E eu tenho uma sensação que nós não estamos particularmente mentalizados para isso, quer toda a gente já demasiado abrir as portas e desempoeirar-se e tal,
quando, se isso acontecer, porque nós nos sentimos demasiado seguros, nós vamos passar uma primavera daquelas que vai arrebentar a escala, mesmo. Okay? Independentemente do número de pessoas que forem vacinadas. Nós vamos rebentar a escala em termos de pessoal nos cuidados intensivos e letalidade. Bom, eu talvez não esteja tão pessimista como o Pedro. Mas a minha posição sobre isto, e aliás sobre a regulação em saúde, também se calhar não é mais normal. Eu acho que nós temos demasiadas... Ou seja, nós estamos em guerra. Isto é a guerra da nossa geração, notem bem. Não é? Nós não tivemos a Segunda Guerra Mundial, ninguém neste debate, penso eu, esteve na guerra colonial também. Portanto, nós nunca tivemos uma guerra. Tivemos crises, coisas pessoais e tudo isso, mas nós nunca tivemos uma guerra. Isto é a nossa guerra, não é? E esperemos que acabe e que não haja muito mais guerras a seguir. E nesse aspecto, devíamos ter sido mais ousados. Ou seja, devíamos ter cortado caminho, devia haver mais voluntários para tomar as vacinas experimentais. E notem bem, estamos a falar de vacinas experimentais. Isto não é a vulgar vacina que demora de 15 a 20 anos a ser produzida. Isto é uma vacina experimental. Mas dito isso, eu acho que nós temos que cortar caminho, porque só ainda ontem fizeram a estatística nos Estados Unidos, morreram mais pessoas por dia ontem nos Estados Unidos do que no embate dos aviões nas Torres Gêmeas. Num dia. Ok? Portanto, se isto não é sério, possa o que é sério, efetivamente. Não é? Portanto, nesse aspecto, acho que devíamos ter corrido mais riscos ainda do que corremos com estas vacinas. Dito isso, as vacinas também não começaram hoje. As plataformas que sustentam estas vacinas estavam a ser investigadas há muito tempo. Aliás, há muitas vacinas aqui. Há vírus atenuados, há proteínas isoladas, há plataformas de adenovírus, há estas plataformas de RNA que foram as primeiras a aparecer, e não é por acaso. Portanto, há muitas plataformas, desde as convencionais às não convencionais. Sobre, por exemplo, a plataforma de RNA, nunca ninguém fez uma vacina que pôs no mercado para esta plataforma. Com adenovírus, sim, já fizeram uma. Portanto, temos aqui uma variedade de casos em que as vacinas estão a ser testadas com cuidado, e eu não penso que as coisas estejam a ser mal feitas, efetivamente. Claro que eles neste momento estão a tentar vendê-las e, portanto, estão a tentar mandar cá para fora, porque fazer vacinas é das coisas mais lucrativas que existe, notem bem. Melhor que isso, só tratamentos de cardiovascular e anticorpos para cancro. Contrariamente às intervenções farmacológicas como antibióticos e outras coisas, no caso de bactérias e fungos. Isto não dá dinheiro. O que dá dinheiro é isto. E as vacinas dão dinheiro, ok? Portanto, neste momento eles estão numa guerra comercial. Nós estamos numa guerra, efetivamente. As vacinas não são XPTO. São XPTO em termos de tecnologias até, mas não são XPTO em termos de segurança. Vão dar efeitos secundários apreciáveis que, noutras circunstâncias, não seriam compatíveis com a venda de uma vacina no mercado. Mas também, como não são completamente novas, eu tenho alguma confiança nisto. E acho que devemos aceitar alguns efeitos secundários para além do normal, até na minha posição, na minha posição desde março, até acho que devíamos aceitar que algumas pessoas morressem, efetivamente, nos ensaios clínicos e na administração das vacinas. Porque se morrem 4 mil pessoas por dia nos Estados Unidos, se morrem 80 pessoas por dia em Portugal, essas pessoas não estão a morrer por nenhum bem, estão a morrer porque morrem. Portanto, morrer por uma vacina parece-me ser um ato de generosidade. Eu não estou a advogar que a gente agora deva fazer isso e de facto as coisas, os efeitos secundários que estão reportados são umas dores de cabeça, uns inchaços. Há uns tipos que também reportaram um síndrome qualquer de paralisia facial temporária.
que aliás não é explicado pela vacina, é explicado pela própria estatística do número de pessoas que se analisam, não é? Porque as pessoas não se vacinam e ficam em casa. Elas não sabem, as que têm o placebo e que têm a vacina. Portanto, as pessoas vão tendo uma vida, não é? Aliás, se ficassem em casa, não podiam ser infectadas, que é o grande objetivo da vacina, é ver se aquilo protege as pessoas de serem infectadas, não é? Portanto, haverá dores de cabeça, essas coisas todas, e não será assim a coisa mais agradável do mundo. Mas entre isto e um ventilador, no meu quer dizer, não sou velho, mas já começo a ter um bocado de medo dessa perspectiva. Vocês são mais novos e não têm a vossa probabilidade é muito baixa. Portanto, venha a vacina. E além disso, mesmo sendo mais novos que a maioria das pessoas que morrem, nós temos que criar, de facto, uma imunidade da população para proteger precisamente essas pessoas. E notem que não há provas que as vacinas funcionem em pessoas mais velhas, porque a imunidade das pessoas mais velhas é menos forte do que nas pessoas mais novas, não é? Portanto, acho que devemos isso. Portanto, eu, por mim, arrisco. Sobre a resolução do problema, é obviamente que isto vai demorar um monte de tempo, porque primeiro, não há vacinas suficientes. Segundo, a administração das vacinas exige um profissional de saúde com uma seringa na mão, não é? E o número de pessoas que esse profissional de saúde consegue vacinar é limitado. Depois existe também uma ideologia que as farmácias abusam não querem pôr aquilo nas farmácias, não é? Como aconteceu na gripe. É verdade. Houve situações menos claras nas vacinas da gripe, que era suposto serem só para grupos de risco, e eu conheço pessoas da minha idade que a tomaram, não é? Portanto, há aqui coisas que de facto só mesmo um Estado central consegue regular. Mas com isso não quero dizer que não deveríamos espalhar esta possibilidade. E depois, primeiro, 2 doses, vai demorar aí uns meses a ter imunidade, e vai demorar pelo menos um ano a que toda a gente a tenha. Portanto, mask on. Portanto, para atingir a imunidade de grupo seria à volta de um ano? Isso é uma coisa que eu disse para aqui. É tão bom como qualquer outra. Que se tem dito por aí, 1 ano ou 2 anos. Mas vale o que vale. Neste momento não se consegue fazer essas estimativas. Okay? Olha, eu estou convencido, se me permitem, não sei, era o Pedro que ia falar. Não sei. Pode concluir, sim. Se me permitem, eu acho que vai depender dos países. Estou firmemente convencido que os Estados Unidos, porque fizeram tão mal até agora, a partir de agora na vacinação, e porque têm as vacinas na mão, controlam uma boa parte da produção das vacinas, e o Trump também já disse que ia ficar com as vacinas todas, que não ia dar a mais ninguém. Vamos lá ver se isso é verdade ou não. Eles têm uma operação de vacinação montada com base nos militares. E nestas alturas a gente se calhar deve aceitar o controle de quem sabe fazer estas coisas, não é? E quem pensa a direito e não tem grandes dúvidas, nem tem que dar grandes satisfações, não é? Portanto, eu penso que nos Estados Unidos eles vão conseguir vacinar a população com muita rapidez, se convencerem as pessoas que as vacinas são seguras. Esse também é o outro problema. O pessoal que diz que não senhora, as vacinas podem me dar autismo e não sei que outro, mesmo pessoas que, enfim, já não têm idade para desenvolver, e outras vagas alucinações que os humanos vão tendo sobre as vacinas, e que são, quer dizer, até são aproveitadas politicamente por determinados grupos. Portanto, eu acho que em certos países, se conseguirem lidar com os negacionistas e com os anti-vax, isto vai um bocado depender do sucesso. O humano pode ter muitas convicções, mas se vê que a coisa está a funcionar, pelo simples não, deixa cá tomar a vacina, não é? Em relação a Portugal, não estou assim tão otimista. Mas, quer dizer, o facto de estarmos nós somos um país desorganizado, há que dizê-lo. E vocês estão a fazer o recording desta sessão, porque isto não cai em lados estranhos. Mas estamos um país profundamente desorganizado, cheio de gente boa, mas que não se sabe regular, quer dizer, é uma coisa inacreditável. E a resposta à pandemia mostrou isto claramente, quer dizer, opiniões para a esquerda, opiniões para a direita, dizem que as máscaras já não funcionam, depois já funcionam, quer dizer, coisas
pronto, medievais. Eu espero que nesta campanha de vacinação as coisas sejam um bocadinho melhores, porque se forem como até agora, não estou nada otimista. Portanto, não acho que vamos estar daqui a 6 meses vacinados e muito menos imunizados. Depois, quer dizer, nós temos uma certa sorte de pertencer à União Europeia também. Sorte e fizemos por isso. Mas a guerra das vacinas já começou. Eu falei do Trump, mas a guerra das vacinas existe em outras latitudes. Inclusivamente já se fala numa diplomacia de vacinas. A China, que não precisa de vacinas porque não tem infecção, está a pensar usá-las como moeda de diplomacia, de influenciar outros Estados. Depois, além disso, os países pobres não estão bem. As vacinas não são baratas. O sistema de distribuição, principalmente das vacinas de RNA, são sistemas de distribuição que exigem muito frio, que não existe em todos os países, não é? Mas aqui, temos mesmo de fazer o esforço de dar as vacinas a toda a gente, porque uma pandemia não se controla fechando um país. Há aviões, as pessoas atravessam as fronteiras. Portanto, só quando o mundo tiver todo uma imunidade de grupo, que é óbvio que só vai ser atingida com as vacinas ou com milhões de mortos, não é? E acho que escolhemos as vacinas e não os milhões de mortos. Só assim é que nós conseguimos resolver esta coisa. Mas não vai haver surtos. Nós vamos voltar a ter surtos. Nós temos que continuar a manter a vigilância epidemiológica, temos que continuar a manter os testes, temos que tentar fazer contact tracing. A Coreia do Sul é um exemplo fantástico de contact tracing. Eles conseguem seguir toda a gente e a China também. Mas aí eles têm outras armas que se a aplicação que eles têm obrigatória de ser que está infectada, a pessoa não consegue comprar nada nas lojas, não é? Lá está, a engenharia social aqui, ok? Mas pronto, é um país que tem um modelo político diferente do nosso. Mas, quer dizer, o contact tracing e os testes vão continuar a ser fundamentais. Muito bem. Agora, para finalizar, ia só perguntar se o Pedro tem alguma coisa a acrescentar e também se nessa altura em que for atingida a imunidade de grupo, seria possível retomar as nossas vidas normais. Tenho aqui uma coisa para acrescentar, mas vou começar por responder a essa última pergunta. Eu vou ser muito sincero, dos meus maiores receios é que nós não tenhamos aprendido absolutamente nada com isto e voltemos ao absoluto normal. E não é tanto por uma questão de ter cuidado para evitar infecções, isto ou aquilo. Aquilo que se sente é que esta pandemia revelou muitos problemas que nós temos a nível mundial com o nosso sistema socioeconómico. Há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem. E que, se ocorrer um dia uma infecção bastante pior do que esta, nós vamos ter aqui um grande problema. Já há bocado referi a alguns problemas sobre financiamento de ciência, falta de estratégia a longo prazo, mas há outras coisas, quer dizer, aquilo que nós vemos com os tipos que se manifestam porque não querem andar de máscara, os tipos que não querem andar de vacina e dizem, porque isto é um atentado contra a minha liberdade pessoal. Tudo bem, mas uma pessoa pergunta, mas tu gostas de viver em sociedade, certo? Portanto, há certas regras que têm que cumprir. Se quiser viver como uma ermita e não passar cartão a ninguém, tudo bem, eu compreendo isso. Mas isto acho uma hipocrisia muito grande. Aquilo que me parece é que a mentalidade que vem sendo a ser cultivada desde pequenos do individualismo e tal, eu penso em mim, os meus direitos, eu tenho o direito e depois talvez um dia penso nos meus deveres. Eu tenho aqui muitas culpas no cartório. E isto vê-se perfeitamente quando nós temos, por exemplo, as imagens do Brasil, tem aqueles casos todos, montes de gente a morrer, praia de Copacabana, tudo cheia, e o brasileiro está a dizer que está tudo bem e que o senhor Bolsonaro sabe aquilo que está a fazer. Tudo bem, depois o pessoal vê as valas comuns. E isto é um bocadinho assustador. E depois também, tal como foi um bocadinho assustador, ver uma data de país a mentir. É começar, há sempre dúvidas sobre os números chineses, dúvidas sobre o número daquilo, e depois é este clima de suspeição.
para manter o quê? Um sistema socioeconómico, as nossas atividades económicas. Houve tantos problemas que isto aqui revelou ao nível da ciência, da sociedade, dos nossos cuidados pessoais, da nossa sensibilização ou falta dela para ajudar os outros, quer dizer, alguém levou os casos para dentro dos lares, as pessoas foram infectadas por outras e ninguém lhes cai a ficha de dizer tu foste o responsável de que tu mataste aqui uma data de gente porque se calhar andaste numa festa que não devias, ou os tipos de Braga que decidiram fazer festas ilegais e tal. Falta isso tudo. E depois e estamos todos à espera de, ok, vamos ganhar imunidade de grupo, ok, abrem-se as portas das lojas e de repente está tudo bem e os ingleses vão voltar a encher as discotecas de Albufeira. Se calhar devíamos pensar em que há aqui problemas que deveríamos resolver para não termos outros problemas no futuro. A vários níveis, a nossa mentalidade, os problemas do turismo, se calhar devíamos pensar não depender tanto só dos ingleses. Também ninguém mandou o pessoal andar a abrir os pubs uns ao lado dos outros para as bebedeiras de verão. Se calhar as cidades deviam ter mais pessoas e não apenas alojamento local por todo lado, porque as pessoas é que trazem comércio e mantêm aquilo a funcionar mesmo em alturas em que não há turismo. Estes pequenos problemas, o pessoal não quer olhar. E o meu medo é que, de facto, ok, vamos ter imunidade de grupo e de repente vai voltar tudo à mesma. O que eu acho que faz parte da mentalidade humana e se calhar aqui no sul da Europa é um bocadinho mais. Isso assusta-me. As lições não aprendidas. Isso sim é uma coisa que me está a assustar. Agora, outra coisa que eu queria aqui alertar um bocadinho, um pouco em jeito de remate, é sobre esta história da guerra das vacinas. Há aqui uma outra lição que há muita gente que não quer aprender. Estas vacinas existem à custa do internacionalismo. Ao contrário do que muitos países andam a tentar vender, a vacina da Moderna não é a vacina americana, tal como a vacina da Pfizer não é a vacina alemã, tal como aquela coisa que eles andaram a fazer em Oxford com a AstraZeneca também não é a vacina inglesa. E o Sr. Johnson até queria pôr lá o Union Jack nas caixinhas. E depois os próprios tipos disseram, não, para lá, que isto não é bem assim. Todas estas vacinas foram desenvolvidas com consórcios internacionais, ok? Moderna com a Biotech, Europa, Estados Unidos, Reino Unido, N países, ok? Que envolveu montes de países onde se fizeram os testes e às vezes pequenas partes feitas noutros pequenos países e o Portugal também teve aqui, até o IBET teve uma pequena participação pequena, não foi assim tão pequena quanto isso, no desenvolvimento. Estas coisas revelam até que ponto é que o nosso paradigma atual, que parece que as pessoas voltaram há 100 anos atrás, do nacionalismo fechado, é a minha coisa, o meu território, é as minhas fronteiras, relembram que estamos na época da parvoíce do Brexit e do Trump e dos seus amigos, revelam precisamente o contrário, que é uma coisa que ninguém quer ver. O internacionalismo, a cooperação, valem mas tão mais do que a hostilidade e as fronteiras cheias de soldadinhos a guardá-las e a separar-nos todos uns dos outros. Pronto, era só uma pequena parte e pedindo desculpa pelo entusiasmo. Não faz mal, obrigada. Rita, passava agora então a palavra. Não sei se queres... Só para concluir, porque isto já foi tocado há bocado, tem a ver com o facto de nós termos um plano de vacinação que está em vias de, quebrar um pouco a meio, porque acho que não está a ser bem planeado, mas tem a ver com as pessoas que podem escolher ou não tomar vacina, o que é que acham em relação a isso, e também sobre a prioridade dos grupos que vão ser tomados. Primeiro vão ser os grupos de cuidadores, depois também tem a ver com a idade. O que é que acham em relação a isso? Pode continuar o professor Pedro, se não se importar. Posso? Ok. Eu acho que nesta fase a vacina não deve ser obrigatória, ok? Para não hostilizar também o pessoal. Portanto, é uma coisa nova, há muitas vacinas aqui que são tecnologia mesmo recente, ok? Como o Cláudio tinha explicado, a primeira vez que nós vamos ter, por exemplo, uma vacina baseada em RNA no mercado e, portanto, para não hostilizar já o pessoal, ok, vamos fazê-la facultativa e nesta fase eu tenho a certeza que mesmo assim ainda vai haver uma boa adesão.
Ora, quanto às ordens de prioridade, às vezes dizem-se uma série de disparates, ok? Portanto, houve pessoal especialista no assunto que disse que, por exemplo, grupos de pessoas mais velhas não deveriam ser a primeira prioridade, caíram-lhes logo em cima, outras coisas para os doentes oncológicos. Quer dizer, aqui temos que ser um bocadinho realistas. Quem é que tem que ser prioridade? Quem é que dava mesmo jeito que não apanhasse Covid-19? Evidentemente que são os cuidadores. Epá, quer dizer, são as pessoas que lidam com outras pessoas. Epá, por favor, estas que se vacinem primeiro. Ok? A prioridade não podem, a meu entender, ser as pessoas com mais de 65 ou 70 anos, ou quer que seja. Pá, tudo bem, eu tenho muitos familiares assim nestas situações que são grupos de risco, mas temos que ver que a resposta imunitária deles não vai ser a mesma do que alguém com a vossa idade. Vocês têm hipótese mesmo de ficarem bem vacinados. Eu, certamente que menos. Alguém da idade dos meus pais, a probabilidade de aquilo gerar uma resposta mesmo eficiente, ok, é muitíssimo mais reduzida. Portanto, aqui temos que ser um bocadinho realistas, ok? Portanto, eu acho que aquilo que tem sido falado em termos de prioridades, pelo menos aquilo que eu conheço, parece-me que faz algum sentido e parece-me que há muita desinformação e às vezes também muitas tricas políticas aqui e para ali para influenciar o assunto. Mas, sinceramente, eu confio muito mais naquilo que disserem os especialistas do nosso Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, do que meia dúzia de políticos à procura de votos. Portanto, passo a palavra ao Cláudio. Sim, eu acho que a prioridade que está estabelecida está correta. Infelizmente, como em tudo nesta pandemia, a comunicação foi péssima. Porque, de facto, aquela questão de dizer as pessoas... Isto começou a ser ventilado quando não havia ainda sequer, agora já há um bocadinho mais, não havia ainda sequer dados sobre a eficiência da vacina, a eficácia da vacina em pessoas mais velhas, que não são os alvos prioritários, quer dizer, são os alvos prioritários da vacina, mas não são os alvos que se usam inicialmente nos ensaios clínicos, não tem bem. Portanto, em geral, começa-se com pessoas saudáveis mais novas, não é? E, portanto, o número de pessoas mais velhas envolvidas nos ensaios clínicos não era assim tão grande. Agora já existem dados para algumas vacinas sobre a eficácia nos mais idosos. Portanto, os cuidadores, claramente. Portanto, o pessoal dos lares, que é, acho que neste momento 50% das mortes estão-se a dar em lares, não é? Também podemos dizer que as pessoas nos lares são mais velhas e são mais dependentes e, portanto, não é estranho. Porque hoje em dia toda a gente morre de Covid, de facto. Quando antes morriam de uma gripe, de uma infecção qualquer, etc. Hoje em dia, até porque nós, de certa maneira, temos muito cuidado com as infecções, porque usamos máscaras e temos só quer dizer, não há gripe, praticamente. Está bem que é agora que ela começa a ir mais força. Mas, portanto, de facto, acho que os cuidadores são essenciais, as pessoas que estão nos lares também são essenciais, as pessoas com comorbilidades, é óbvio que uma pessoa acima, eu penso que nesta altura é acima dos 50 e com comorbilidades para estar no primeiro grupo. Significa uma pessoa que é diabética, que tem problemas renais, etc. Claro que sim, porque... Agora, de facto, a comunicação foi péssima e depois foi aproveitada por grupos políticos variados para atingir outros objetivos, não é? Eu acho que o governo e a DGS devia contratar uma nova agência de comunicação, já agora aconselhada por alguns cientistas também, para lhes dizerem aquilo para eles poderem dizer a verdade também. Mas não é só a ciência, como eu disse, é preciso também saber explicar às pessoas de uma maneira eficiente e que toda a gente perceba, não é? E realmente temos que trabalhar com os os antivax e os negacionistas. Temos que trabalhar muito essas populações e não é necessariamente pela maneira, digamos, judicial. Temos mesmo que conseguir chegar a essas pessoas e explicar-lhes de alguma maneira que essas atitudes não são as corretas para eles próprios. Mas também, o Pedro também já disse isto, eu estou um bocado a repetir o que ele disse. Isto é uma doença da sociedade, não é? É uma doença, primeiro, da saúde pública,
económica, há muitas pessoas que estão nesses grupos de pessoas zangadas, que são pessoas que efetivamente perderam o seu sustento na pandemia. Portanto, vocês experimentem viver contrariedades e ver se continuam as mesmas pessoas. Pelo menos na altura das contrariedades. Não é a mesma coisa. Portanto, temos que endereçar toda esta multivivência da sociedade para que isto depois seja eficiente. Agora, notem, isto não é o exemplo de riscos. O vírus não tem pressão seletiva atualmente. Ele infecta qualquer pessoa. Como não existem intervenções terapêuticas, ele não tem que resistir a nada. As intervenções que existem são, essencialmente, quer dizer, a maioria das drogas que eles andaram para aí a vender, não é? ou propagar, não funcionam efetivamente. Não funcionam. Portanto, o que tem funcionado são os corticosteroides, que impedem as pessoas de entrarem em, digamos, resposta imune descontrolada, não é? E intervenções não necessariamente terapêuticas. Mas, portanto, o vírus não tem que resistir a nada. Absolutamente. Ele vive alegremente pelas pessoas. Não há nada que o controle sem ser as medidas não terapêuticas. A partir do momento que houver uma vacina, é óbvio que o vírus vai tentar dar a volta. E, portanto, a vacina vai ser eficiente para vírus com determinadas características. A S-protein que está na vacina da Moderna é a mesma que o Florian Kramer pôs no ensaio serológico. Peço desculpa desligar isto. Portanto, se o vírus mutar, a vacina pode já não ser eficiente, ok? Portanto, de repente nós vamos ter uma situação de pressão seletiva e o vírus vai se adaptar, não é? E, portanto, o novo normal não é necessariamente um novo normal. Eu espero que sim, mas temos que ser vigilantes, não é? E já agora, se me permitem rematar um bocadito também a coisa, também para não ficarmos aqui uma visão negativa, eu acho que isto vai ser um pós-guerra. Sabem que a seguir à Segunda Guerra Mundial houve aquilo que se chamou o Baby Boom, que foi uma coisa muito, muito marcante nos Estados Unidos. Portanto, nasceram imensas pessoas. Quer dizer, foram criadas nessa altura e nasceram uns meses depois. Existem os Baby Boomers, que é uma geração muito populada de gente que tem, neste momento, 70, 80 anos. Não é? Eu acho que isto também vai dar um pós-guerra e vai dar assim um certo otimismo. Se nós resolvemos o problema, vai haver otimismo e isso é muito bom. Não sei se vai haver um Baby Boom. Isso agora ficará com as pessoas. Mas acho que é a altura ideal para tratarmos do problema essencial, que não é um vírus. É, de facto, a nossa sobrepopulação e insustentabilidade no nosso planeta. E, de facto, o vírus ocorre porque existe superpopulação em determinadas áreas que extinguem habitats. Neste caso, dizem que é um morcego, mas não se sabe exatamente. Extinguem habitats e põem pessoas a contactar com habitats em destruição. Muita gente. Não é? As pandemias ocorrem sempre nesta interface de superpopulação. E, de facto, nós não nos estamos a portar bem. Nós não somos sustentáveis. Nós temos que tratar do nosso planeta e evitar as próximas pandemias e de facto, termos vidas melhores do que estas proporcionadas pelo capitalismo selvagem. E com isso, termino. Ok, muito obrigada. Para concluir, gostaria agora de saber se algum dos participantes pretende fazer alguma intervenção, colocar uma dúvida, alguma questão que tenha. Pedia apenas que levantassem a mão para o fazer. Podem também utilizar o chat, se pretenderem. Bem, penso que não haja nenhuma. Foi esclarecedor. Sendo assim, damos por encerrado este evento. Espero que tenha sido do agrado de todos. E obrigada também aos oradores por terem estado disponíveis para vir cá esclarecer-nos sobre este tema. Portanto, desejo-vos assim um excelente fim de semana e até à próxima. Obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Até à próxima.
Obrigada. Tenham Obrigado. Bom fim de semana. Tchau. Bom fim de semana. Bastante.